Começando aqui então, pessoal, ó, lixiviação está dentro de erosão, beleza? Na realidade, contribui para a erosão, tá? A lixiviação ela vai contribuir para a formação da erosão, beleza? Pode ir? Pode? Ó, percebam aqui, pessoal, que eu dividi em dois cenários, ó. Esse cenário da esquerda é o cenário natural, tá? Com a cobertura vegetal, tudo certinho. E o cenário da direita é o cenário sem a cobertura vegetal, ó, com alteração da cobertura vegetal, tá? Então, coloca assim: cenário natural, primeiro. Cenário natural. É que alguém entrou. Cecília. Cenário natural. Ó, Cecília, você que entrou agora, pode colocar lixiviação, tá dentro de erosão ainda, tá? Tá dentro de erosão ainda. Aí eu dividi em dois cenários. Ó, primeiro o cenário natural, depois eu vou falar o cenário sem a cobertura vegetal, tá? Então, primeiro, cenário natural. Pode explicar? Pode. Olha só. Pessoal, a lixiviação, quando ela acontece em um cenário natural, ela não é prejudicial, tá? O que acontece? Nós temos a água caindo, a precipitação caindo, sendo infiltrada pela cobertura vegetal, tá? Ela vai contribuir para a formação de lençóis freáticos, vai contribuir para nascente de rios e não vai causar assoreamento em rios também, certo? E completa o ciclo da água, olha só, vira um ciclo, certo? Então, quando nós temos um cenário de lixiviação, tá? Numa área natural, nós não temos problemas, não causa problemas. Que é lixiviação? Lixiviação é quando a água ela varre, literalmente, entre aspas, tá? Varre a superfície do solo, tá? E essa varredura que acontece na superfície do solo, quando tem a cobertura vegetal, é infiltrada. Percebam, não tem sedimento sendo transportado para rio, não tem detritos sendo carregados, tá? Nós temos as árvores fazendo todo o processo para completar o ciclo da água, evapotranspiração, né? Evaporação da água, tá? E infiltração da água, tá? Então não é prejudicial a lixiviação. Ah, então quer dizer que quando ocorre a lixiviação num cenário natural, dá para a gente falar que a erosão que causa é a erosão natural? Exatamente. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem dois tipos de erosão, né? A erosão que é por ação da água, que é por ação dos ventos, que é a erosão natural, e a gente tem a erosão que acontece pela ação antrópica. Então, esse primeiro quadro seria a erosão natural, intemperismo, e esse segundo quadro seria a erosão antrópica, erosão do homem. Aí é problemática, tá? Então, ó, primeiro no cenário natural, coloca assim. Pode falar? Põe assim então, pessoal, ó. É, a camada vegetal, a camada vegetal funciona como? A camada vegetal funciona como?
área de infiltração. Não entendeu? Quer que comece de novo? Ah, tá, ó. Camada vegetal funciona como área de infiltração da água, área de infiltração da água, área de infiltração da água de precipitações, ó, área de infiltração da água de precipitações, e de enxurradas, e de enxurradas, contribuindo, e de enxurradas, contribuindo para a manutenção, contribuindo para a manutenção do ciclo da água, contribuindo para a manutenção do ciclo da água. Põe um tracinho, escreve assim, ó. Intemperismo, certo? Que seria então o natural, tá? Isso aí não tem, né, no caso aí, nada que prejudique o meio ambiente, beleza? Intemperismo. Bom, então aqui, ó, a gente viu o cenário natural. Agora pode colocar aí, ó, cenário com desmatamento. Cenário com desmatamento. Agora, percebam o seguinte, pessoal, não tem a cobertura vegetal, tá? Quando chove, nós temos a água descendo com força, isso aqui não é uma área de declive, mas pode ser numa área reta também, tá? Numa área plana, tá? A água vai varrer o que tiver pela frente. Esse processo que a água está varrendo, tá? Em muitos momentos a água vai ficar acumulada e vai começar a formar os sulcos, beleza? Ela vai carregar o que tem pela frente e vai ficar empoçada. E aí ela vai formar os sulcos, tá? Em muitos momentos, pessoal, toda essa varredura vai jogar esses detritos no rio. E na hora que esses detritos eles caem no rio, o rio fica assoreado. A gente tem um processo chamado de assoreamento dos rios, certo? Pode. Isso. Porque aí o que que acontece? Quando chove, a água ela não tem para onde escoar, entendeu? Então o escoamento ele fica totalmente restrito naquela área de construção, tá? Você tem um escoamento muito alto, a água fica parada e aí tem enchentes, exatamente, certo?
Entendeu, Camila? Beleza. Pessoal, coloca aí agora então a explicação, tá? Desse cenário. Põe assim, ó. Uma área desmatada, uma área desmatada, possui menor infiltração da água, uma área desmatada possui menor infiltração da água e, consequentemente, menor infiltração da água e, consequentemente, maior acúmulo, maior acúmulo e tendência à formação dos sulcos. Maior acúmulo e tendência à formação dos sulcos. Ponto. Põe na mesma linha. Pode ir? Pode ir? Isso, ainda nesse cenário. Aí põe assim, ó, o transporte de sedimentos, o transporte de sedimentos. Não, não, ainda aqui, ó. Ainda aqui. Continuação desse. Ponto na mesma linha. É do homem, é sim. Tanto a laminar, quanto a ravina, quanto a vossoroca, todas essas são do homem, tá? A erosão natural é ação, é isso aqui, ó, ação da água, tá? Não tem nenhum problema aqui, certo? Então, ó, ponto na mesma linha. O transporte dos sedimentos provoca acúmulo, transporte dos sedimentos provoca acúmulo no fundo dos rios, provoca acúmulo no fundo dos rios, podendo gerar assoreamento. Podendo gerar assoreamento. Assoreamento, com dois S. Isso. Assoreamento. Assoreamento, coloca no canto aí então, pessoal, quem tem dúvida aí do que é assoreamento. Aí olha a figura aqui, ó. Quando nós temos um rio assoreado, significa dizer que teve acúmulo de detritos e sedimentos no fundo do rio e ele transborda, tá? Pessoal, rios que tem aí, né, na parte de avenidas,
de grandes cidades, que nem aqui em Ribeirão, tem esse rio aqui da França Junqueira, que nem tem o próprio rio Tietê, lá em São Paulo, todos esses rios eles são assoreados, tá? Por quê? Nós temos o transporte desses sedimentos para o fundo dos rios e eles, vira e mexe, quando tem acúmulo, né, e chuva mais forte, eles transbordam, tá? Então, quando você fala que um rio assoreado, significa dizer que o fundo dele lotou de lixo, tá? E aí aumentou o volume d'água e ele transbordou, gerou enchentes, tá? Então põe aí o que é assoreamento. Pode pôr assim, ó, processo de acúmulo, processo de acúmulo Isso é o assoreamento. Isso. Processo de acúmulo de detritos e sedimentos. Processo de acúmulo de detritos e sedimentos no fundo dos rios. Processo de acúmulo de detritos e sedimentos nos fundos dos rios, que causam enchentes nas margens. Ele transborda e aí gera enchente. Beleza? Fechou? Vamos continuando então, ó, dentro de erosão ainda, tá? Pode pôr aqui, ó, laterização. Aí eu quero voltar para explicar naqueles horizontes, ó, laterização. Pode ir? Pessoal, dá para perceber aqui, ó, que essa camada é uma camada meio avermelhada. Ixi, cachorro latindo aqui. Camada meio avermelhada, ó, é um horizonte mais avermelhado, tá? Pessoal, esse horizonte é exatamente o horizonte B quando ele fica aflorado. Lembra que eu falei para vocês que esse horizonte é meio avermelhado devido à presença de elementos ferruginosos, tá? Então, quando nós temos um processo de laterização, significa dizer que esse horizonte B ele aparece na superfície, tá? Isso ocorre, ó, tá vendo, ó? Não tem nada de camada vegetal aqui. Isso ocorre devido ao desmatamento. Pode ocorrer também numa área de Vossoroca. Olha o horizonte B aqui aparecendo. Certo? Pode acontecer também quando tem um processo de Vossoroca. Tá? Então eu posso falar que a laterização ela aparece quando nós temos erosão. Né? Novamente, não é uma erosão natural, é uma erosão causada pelo homem. Tá? Essa camada aqui, pessoal, ela é chamada de laterito. Tá? O laterito é esse horizonte B com compostos ferruginosos quando ele aflora, quando ele aparece na superfície. Certinho? Então, definição de laterização. Pode por aí. Formação de um laterito, formação de um laterito devido ao afloramento, formação de um laterito devido a um afloramento
Afloramento é quando aparece, tá? Ó, afloramento do horizonte B, B de bola, tá? É esse aqui, gente, ó. Afloramento do horizonte B. Certo? Afloramento do horizonte B. Ponto, põe na mesma linha. O desmatamento. O desmatamento. E a intensificação da erosão. O desmatamento e a intensificação da erosão contribuem contribuem para a formação do laterito. Contribuem para a formação do laterito. Fechou? Deu para entender, pessoal, que o horizonte B, então, ele aparece, né, ele aflora a partir do momento que você vai removendo o A e o E. E aí o B aparece, tá? Ele pode aparecer tanto numa vossoroca, tá? Ele estaria aqui, ó, quanto numa área que ocorre a laterização, que é isso aqui, ó, tá? E um negócio, pessoal, esse laterito, né, como ele tem a presença dos compostos ferruginosos, ele deixa o solo duro, o solo fica compacto, fica duro, tá? Então é isso que ocorre, beleza? Fechou? Próximo, salinização. Erosão. Aí, é tudo dentro de erosão. Tudo dentro do item, aqui ó, do item B. Certo? Erosão. Salinização. É, por incrível que pareça, pessoal, essa foto aqui, ó, ela mostra uma área do semiárido nordestino, tá? Não é neve, obviamente, isso aqui, tá? É concentração elevada de sal na superfície, tá? Fica um cenário diferente. É comum numa área árida, tá? Desértica ou semiárida, semidesértica, tá? Por que acontece isso nessas regiões? Primeiro, concorda que são regiões que têm uma temperatura mais elevada. Segundo ponto, o índice de pluviosidade, o índice de chuva, ele é baixo, tá? E nessas áreas usa-se muita água para irrigação, né? Você faz uma captação de água, né, de lençóis freáticos, tudo, você não tem água na superfície, você tem muita água subterrânea, tá? E você usa a água para poder irrigar. Na hora que você usa água para irrigar, essa água ela não é pura, ela contém sais minerais. Como a temperatura é muito alta e o índice de chuva é baixo, evapora a água e fica retido o sal, tá? Então por isso que tem muitas áreas no semiárido, por exemplo, que nós temos essa camada de sal na superfície. Tranquilo? Coloca aí então o que é salinizar. Pode pôr assim, ó, formação formação de uma camada de sal
Tá, quer que eu vou do começo? Ó, formação de uma camada de sal, formação de uma camada de sal em regiões semiáridas, em regiões semiáridas ou áridas. Em regiões semiáridas ou áridas que possuem que possuem baixo índice de pluviosidade, né, baixo índice de chuva, que possuem baixo índice de pluviosidade temperaturas elevadas, baixo índice de pluviosidade, temperaturas elevadas, temperaturas elevadas e uso intenso uso intenso de água em irrigação. Uso intenso de água em irrigação. Certo? Então, como eu disse para vocês, pessoal, esse cenário de salinização ele é meio comum, tá, no semiárido nordestino. Acontece muito isso. Beleza? Fechou? Pessoal, só para fazer um exercício, eu não vou começar agora desertificação e arenização, porque não vai dar tempo, teria que explicar tudo isso, tá? É um pouco demorado. Pega o livro aí de vocês, é o 1B, página 15. Como a gente falou de lixiviação, né, e a gente falou dos horizontes, eu quero fazer o exercício 3, tá? Da página 15. Até deixar aqui no ponto, quando for falar de lixiviação. Acharam aí? Página 15. É o livro 1B. Acharam? Pode ir. Ó, como o formato do relevo pode influenciar o processo de intemperismo químico em uma rocha, em um solo ou em um solo, tá? Pessoal, se o formato for declinado, ó, tá vendo? Nós temos uma maior chance de que a água da enxurrada carregue detritos e se acumule, causando assoreamento de rios, se a área for desmatada. Então, qual que é o ideal? Numa área íngreme, é interessante manter a cobertura vegetal. À medida que você mantém a cobertura vegetal, você evita que essa água ganhe força, possa carregar esses detritos, esses sedimentos
e contribuir para um assoreamento de rio, ou causar um desabamento, que nem a gente viu aqui, certo? Página 15, Cecília. Exercício 3. Beleza? Imagina. Então, coloca aí, pessoal, a resposta desses três e aí a gente encerra por hoje, tá? Pode pôr assim, ó. O formato do relevo pode intensificar formato do relevo pode intensificar a ação da lixiviação. Formato do relevo pode intensificar a ação da lixiviação. Pois pode acelerar a infiltração da água, acelerar a infiltração da água em áreas. Isso, ó, pois pode acelerar a infiltração da água, beleza. Acelerar a infiltração da água em áreas desmatadas. Pois pode acelerar a infiltração da água em áreas desmatadas. Certinho? Beleza? Então, pessoal, na semana que vem, ó, eu vou continuar ainda falando isso aqui, desertificação e arenização, ainda está dentro de erosão, tá? Ainda vou falar sobre essa parte. E aí eu já começo a letra C para falar das formas de conservação do solo. Fechou? Oi? Então, vou passar a tarefa da A. Vou deixar hoje para vocês. A tarefa da frente A. Não, não, é sempre para daqui a uma semana. Entendeu? Então, por exemplo, hoje é dia 20, eu vou deixar para o dia 27. Fechou? Beleza?